Começou. Foi. É isso aí, esse é o melhor começo de podcast que já teve. Mais humilde, começou, é isso aí. Então, gente, bom, eu não sei o horário que você está assistindo, né? Se você estiver assistindo de dia, bom dia, ou de tarde, boa tarde, você sabe o resto. E a gente está aqui para gravar esse podcast maravilhoso, que é o nosso nosso segundo episódio, mas já é o terceiro podcast. E a gente tá muito feliz, porque a gente não esperava que ia chegar nessa... Tão longe. Saiu do primeiro, então a gente já tá Saiu feliz. Saiu do piloto, já estamos felizes. Se você tá escutando aí... É, da hora. E meu nome é João Pedro, se você não me conhece. Tomara, né? E o Thiago, ele vai se apresentar porque ele sabe falar também. Então, meu nome é Thiago. Mais uma vez estamos aqui. E nosso convidado de hoje, vou deixar ele se apresentar, porque o do pastor a gente que apresentou ele antes dele se apresentar. Então, não precisa falar nada. Olá, pessoal. Boa tarde. Como para nós aqui é boa tarde, né? É. Uma boa tarde. Meu nome é Valdomiro. Sou evangelista, né? Aqui da IBN Mutirão. E me sinto feliz de poder participar. O difícil é dar o primeiro passo, né? Eles estão brincando aqui que chegou tão longe por estar no terceiro podcast. Mas o difícil realmente muitas das vezes é começar, né? Começar e dar continuidade. Mas, graças a Deus, está fluindo e com certeza será bênção para nossas vidas. Tô feliz demais, tá muito bom. Mas tô falando sério, tá gostosinho de vir gravar, conversar, a conversa tá muito boa. Verdade. Dessa vez a gente fez uma mudancinha, tipo, desse último que a gente teve com o pastor deu uma ideia, a gente aderiu a essa ideia, que foi botar um tema, tipo, um tema específico. E o tema de hoje vai ser meio ali na teologia, um pouco ali na... Como é que é o nome daquela palavra que eu me enrolo? E qual da soteriologia lá? Isso, como é que é? O quê? Soteriologia. Isso aí. É o estudo dos solteiros. O estudo dos solteiros. Ele me veio aqui, pô, Thiago, eu fui falar pra ele, pô, eu tava dando uma estudadinha pra não ficar perdido lá, o Miro chegasse, pô, isso aqui, eu ficava... Uhum. Aí eu falei, pô, estudo sobre a salvação, né, lá, sobre a salvação através do Espírito Santo, que não sei o quê. Eu pensei que era sobre solteiro. Eu falei, caraca, mano. Bom, eu pensei, caraca, esse podcast vai aprender muito sobre solteiro, né, não sei o quê. Eu ia perguntar se era de comer, né, mas... Acho que é de passar no cabelo. Mas aí nós estamos fazendo... A partir de hoje vai ser assim, irmão. A gente vai botar um tema, aí esse tema vai estar na descrição, no título do vídeo. Espero que vocês gostem. Vai estar um pouco... Porque do pastor a gente não deu um tema, mas teve um tema, na verdade. E espero que vocês gostem. E vamos começar aí com as perguntas. Com as perguntas? Já solta essa bomba lá pra mim logo. Ué. Começar assim. Mas explicando direitinho, se eu entendi bem o tema quando eu estava estudando, porque eu estudei, fiz o dever de casa, se eu entendi, a soteriologia é o estudo da questão da salvação, né? Que pra gente é uma questão muito importante, porque salvação é o motivo do evangelho, né? Porque Jesus, ele veio para nos redimir, para nos salvar. Então, a sua obra e a sua graça nos salva, nos redime, né? E estudar essa questão, antes da gente entrar a fundo no tema, eu queria perguntar primeiro, qual a importância de estudar sobre a salvação, de estudar essa questão da salvação do cristão em si? A salvação, irmãos, ela é de vital importância, né, para a igreja, para todos nós, porque é a maior obra que o Senhor ele veio realizar para nossas vidas, né? Geralmente a gente gosta muito de estudar a escatologia, não que não seja importante, mas eu acho que antes de tudo a gente deveria estudar as doutrinas, né, da salvação, ou as doutrinas que compõem a salvação, né? Como ela se processa, né? Como que se dá isso. Até para nós podermos estar pregando para as pessoas, ensinando acerca dessa tão grande salvação, né, que Deus ele estabeleceu para nós. Então, na minha concepção, é a matéria mais importante dentro das doutrinas bíblicas, né?
Porque eu acredito que isso pode redimir não, segmentar toda a nossa vida cristã, porque às vezes a gente chega na igreja e a gente fala, nossa, sou salvo, e aí? Aí a gente fica num paradoxo, sei lá. Falei que eu fui dar uma lidinha, eu pedi até uma colinha aqui pro nosso amigo João Pedro. Falei, pô, me passa aí, porque o meu medo é que tem muitos sites, né? Hoje em dia, como o pastor falou, te desceu conversando no dia que a gente gravou com ele falou que tem muitos sites hoje em dia, tipo, antigamente, como você falou, tipo, comprar livros, estudar. Hoje em dia, tu abre lá, teologia, tal, babá, aparece um monte de site. Aí, tipo assim, o meu medo era do que a gente tem aprendido aqui na escola dominical. A gente entendeu uma doutrina que não é a nossa doutrina. Não é aquilo que a gente segue. Esse era meu medo. E quando eu vi que, tipo, tinha várias vertentes teológicas pra isso, eu fiquei um pouco meio assustado. Eu falei, pô, perguntar ao João, que tá mais acostumado a estudar, pesquisar essas coisas. E quando eu entrei lá, eu vi um grande, tipo assim, talvez, eu falei pro João Pedro que eu nunca tinha escutado, mas agora com ele falando assim, eu vi que talvez um dos grandes pensamentos de quando as pessoas entram na igreja. É que, tipo, já que Jesus morreu por mim, e eu sou justificado, então eu posso, tipo, aprontar um pouquinho, que depois eu posso pedir perdão e ser meio que perdoado, e tá tudo bem. O que acontece, irmãos, todo o esforço necessário, né, para que o homem ele fosse salvo, né, na verdade, o caminho ele foi pavimentado por Deus, né? Assim como a gente pensa lá no Éden, quando o homem ele peca, ele sai do período da inocência para o período da consciência, né? E ambos percebem que eles estavam nus, ao passo que outrora eles não sequer percebiam ou notavam isso. E o homem ele tenta se esconder de Deus, né? Ele se envergonha, tenta se esconder de Deus. E naturalmente nós fazemos isso até hoje, né? Quando na verdade a gente comete alguma coisa, algum pecado e a gente tenta se esconder, a gente não quer orar, né? Às vezes até não ir ao culto, né? E ali Deus então ele vem em busca do homem, ele vem à procura do homem, né? E o homem ele sempre tenta dar um jeitinho, né? A gente até brinca, fala que é o jeitinho brasileiro, né? Ele tenta se cobrir com folhas, né, para cobrir a sua nudez. E Deus então, ele pela sua infinita graça, né, a santidade de Deus ela é tão grande que ela requer justiça, né? E a nossa mente finita, limitada, muitas das vezes não entende o porquê de certas coisas na Bíblia, mas é por causa do tamanho da santidade que o nosso Deus ele tem, né? E essa justiça de Deus era exigir a morte, que era o que Deus havia falado com o homem, que se ele pecasse, ele certamente morreria. Então, e de fato, houve ali naquele momento uma morte, só que não foi a morte do homem, né? Alguém morreu no lugar do homem, quando o homem deveria ter morrido. Deus ele pega um cordeiro, mata, e da pele, o sangue é derramado, né? Tudo tem um simbolismo, tem um significado. E da pele daquele animal, Deus vai e cobre a nudez do homem, né? Como se estivesse cobrindo os pecados do homem, né? Então é assim desde o princípio, né? A Bíblia diz que o cordeiro, que é Jesus, ele já estava morto desde antes da fundação do mundo, isso por causa da presciência de Deus. Deus, na sua presciência, ele já sabia que o homem pecaria, né? E ele já providenciou, antes mesmo que acontecesse, ele providenciou o escape, né? E Jesus, o Cordeiro de Deus, ele vai morrer de uma forma substituta, ele vai morrer em nosso lugar, né? Para que nós pudéssemos viver ou possamos viver a sua vida, né? Possamos viver a sua vida. Então, é uma tipologia que eu usei, né, lá do Gênesis, mas é exatamente isso. Então, a pergunta que você me faz é se a gente pode pecar e tal. Na carta de João, ele vai dizer sobre a prática do pecado, né? Porque uma coisa é nós pecarmos. Pecar, nós vamos pecar, até porque nós estamos presos a essa natureza adâmica, né? Carne, né? Herdada de Adão. Né? Embora o desejo do nosso coração e com o nosso espírito a gente deseja fazer a vontade de Deus, mas a nossa carne, ela milita contra o espírito. Ela deseja fazer a vontade da carne, a concupiscência da carne, né, dos olhos. Mas quando a gente peca, não querendo pecar,
sei se vocês entenderam dessa forma, né? Quando a gente peca como um erro de percurso, né? A Bíblia diz que nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, está à destra de Deus, intercedendo por nós, né? E Deus, ele nos perdoa. Agora, quando esse pecado, ele é da forma que você me perguntou, né? Premeditado. A gente vive naquela prática constante. A gente está pedindo perdão aqui já pensando em pecar amanhã, ou daqui a alguns momentos, praticando a mesma coisa, né? Então, aí já é uma prática. E a Bíblia fala claramente que aquele que vive na prática do pecado, ele não vai herdar o reino dos céus, né? Então, existe essa diferença. Isso é bem forte, bem forte. Tipo, deixa eu interrompendo rapidinho. Ele conta num ponto que, tipo, você falou que Deus, ele é? Santo? Não, tipo, ele sabe de todas as coisas. Presciência. Presciência, tipo, foi até uma coisa que eu converso muito com a Thalia, que, tipo, uma vez eu vou ter que contar aqui, desculpa, que não sabe, a minha esposa tá ali atrás, eu acho que ela tá com um pouco de vergonha agora, porque, tipo, eu tava falando pra ela que eu gostaria de dormir mais à vontade em casa. Mas como a gente convive com a minha mãe, coisa e tal, eu falei que é meio difícil. E ela falou assim, mas os anjos vão te ver, você dormindo mais à vontade. Eu falei, mas os anjos, o Senhor me vê tomando banho, ué. Eles me vê, tipo, quando, desculpa a expressão, irmão, mas quando eu tô ali sentado fazendo as minhas necessidades, o Senhor tá ali vendo ali. Ele não tá importando pro cheirinho não, irmão. Então, tipo, foi importante você ficar assim, porque muitas vezes a gente fala assim, vou pecar, mas, tô escondidinho de Deus aqui, ninguém vai ver o que eu tô fazendo. Aí Deus sabe de tudo. Domingo eu vou pedir perdão pra ele, aí eu vou estar tudo certo de novo, porque ele não me vê. Tipo assim, eu sei que, tipo, ela sabia disso, mas muitas das pessoas pensam assim, né? Tipo, vou fazer porque o Senhor não vai ter, essa coisa, tipo, depois eu peço perdão a ele e ele não tá me vendo porque eu tô debaixo de um teto, tipo, tá me tampando, então se os vizinhos não me vê, Deus não me vê. Tipo, tem muito esse pensamento também, acho que também no meio cristão. O que acontece, irmão? Eu tenho, assim, a certeza de que todos sabem, independente se está dentro de casa, fora de casa, todos sabem que o Senhor, ele é onisciente, né? E que ele conhece todas as coisas. Ele também é onipresente, está em todos os lugares. E todo cristão, todo bom cristão sabe que Deus está vendo, né? Sabe que Deus está participando. Mas foi interessante você tocar nesse assunto, né? Porque existem alguns irmãos nossos, e eu respeito a todos, né? Cada um tem uma forma de ser e de agir, mas que na hora de dormir, ele quer dormir como se ele estivesse indo para a igreja, né? Pode até gravata. Quando, na verdade, irmãos, nosso Deus, ele é juiz, né? Mas o mesmo Deus que ele é juiz, que ele também é nosso Pai, né? Ele também é nosso amigo, aquele que está ao nosso lado. A gente usa muito bem a expressão para quem serviu, né? As Forças Armadas, ou quem é. A gente sabe que lá, se eu tiver alguém, seja praça, um sargento, né? Ou seja um oficial, que seja nosso amigo íntimo aqui fora, se eu for um soldado lá dentro, lá eu tenho que tratar com respeito, eu não posso colocar a mão no ombro dele, é assim senhor, não senhor, tem que ter todo um respeito por causa da hierarquia e disciplina. É a mesma coisa, eu vou chegar na igreja, eu vou reverenciar o Senhor, né, e tudo mais, mas no meu particular, no meu secreto com Deus, é diferente, né, é diferente. Então eu creio que, da mesma forma, eu usei isso para fazer uma comparação, né? Deus, ele nos vê como a gente é, irmãos, né? E como o irmão falou, eu estou tomando banho lá. E se você estiver tomando banho, você falar com ele, ele vai te ouvir. Inclusive, eu faço muito isso. Eu oro muito tomando banho. Amém? Então, assim, todo cristão sabe, todo bom cristão sabe que Deus está vendo. Isso pode até, de repente, numa concepção de uma pessoa que não conhece a Deus, achar ou pressupor que Deus não estará vendo, né? Mas com certeza, irmão, Deus está com seus olhos como chama de fogo, todo momento nos contemplando, os maus e os bons. Amém? Agora, linkando já com esse assunto, quando eu estava estudando sobre essa questão de salvação, eu sei que é uma coisa simples até alguma parte de entender, mas eu acho que é algo que a igreja precisa esclarecer, precisa ser esclarecida muitas vezes, que é a questão de obras
e a questão da salvação pela graça. Que até que ponto nós somos salvos pela graça, que isso não depende da gente, porque a palavra diz que isso não é dom de vós, é dom de Deus. E até que outro ponto é as obras, que nós temos que nos santificar, que nós temos que procurar sermos zelosos com a palavra, que nós temos que ser piedosos, essa questão. Então, eu queria saber essa relação entre a fé que nós fomos salvos, e as obras, que, já dando um spoiler aqui da sua resposta, que nós fomos salvos para as obras, né? Existem alguns versículos que seria bom a gente estar meditando, né? Um seria Hebreus 12:14, que era o nosso grito de guerra aqui da igreja no passado, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E também um versículo muito importante, talvez um dos mais importantes, que é Efésios 2:8, 9 e 10, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, né? É dom de Deus. Não vem da gente para que a gente não venha se gloriar. Né? E o 10 vai dizer que nós fomos criados fomos salvos para as boas obras. Eu sempre costumo dizer, e falo muito aqui na igreja, que sempre há um para quê ou um a fim de quê. Né? Quando a gente medita na palavra, pelo menos na versão de João Ferreira de Almeida, que é o que eu mais uso, sempre tem um para quê ou um a fim de quê. E nós fomos salvos para as boas obras. Porque como é que se processa, né, a salvação? É a justificação, a regeneração e a santificação. Né? A justificação, ela é um termo forense. Como Deus nos declara justos através da obra de Cristo, né? Através da expiação, através do resgate, né? Da redenção que há no sangue de Cristo Jesus. Então nós saímos de uma posição de condenados para uma posição de justo. Ela é mais posicional, né? Nós fomos declarados justos na presença de Deus. A regeneração é uma obra que o Espírito Santo do Senhor ele faz dentro de nós, né? Nos tornando uma nova criatura, como Jesus falou para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo, né? Nascer da água e do Espírito. Então, todo bom cristão, ele nasceu de novo, ele foi regenerado, né? Ele teve a sua vida transformada. 2 Coríntios 5,17 diz: eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, Efésios 4:23, e dentre tantos versículos, né? Se revestir do novo homem, criado segundo a imagem de Deus, e verdadeira santidade, justiça, retidão. Então, irmãos, a salvação, ela existe em dois lados. O lado de Deus e o lado humano é o quê? O lado de Deus é a graça. O lado humano é a fé. Mesmo essa, como nós falamos aqui no versículo de Efésios, ela também é dom de Deus, né? E parece até que essa aliança, parece até que ela é unilateral. Parece que Deus fez tudo e nós não fizemos absolutamente nada. A verdade é que, por melhor que nós sejamos, muita gente diz assim, e isso é importante a gente frisar: eu sou uma pessoa boa, não, eu creio em Jesus, eu já aceitei Jesus na minha vida, né? Eu ajudo as pessoas. Só que salvação só em Jesus. Se eu não aceitar a Cristo, como diz as Escrituras, irmão, por melhor que eu seja, não tem como. Ou por mais que eu faça, não tem como eu, né, me salvar. A Bíblia diz que não havia um justo sequer. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Então, todos estão no pecado. O terceiro processo é justamente esse, a santificação. A santificação, ela tem dois lados. O lado posicional, porque nós somos chamados de santos, né? Porque Deus já nos declarou santos. Né? Porque Deus nos declarou. E existe também, ela é também um processo, porque como eu disse aqui antes, nós ainda estamos presos nessa natureza adâmica, né? Então a gente precisa perseverar,
né? Precisa buscar em Deus sempre um revestimento, meditando na sua palavra, buscando a Deus em oração, né? Para que a cada dia a gente viva de forma que agrade ao Senhor. Porque embora não existe nenhum esforço da nossa parte para que a gente possa ser salvo, somente receber através da fé essa graça, né, que vem de Deus, mas a nossa santificação, ela é uma evidência externa daquilo que já foi gerado dentro de nós, né? Daquilo que já foi gerado. Então, necessário se faz ter essa evidência. É igual o batismo. O batismo salva? Não. O batismo é para os salvos, mas o batismo é uma testificação, né, externa, para que as pessoas venham ver e testificar da salvação. Amém? Incrível, incrível. Só pra gente fazer uma pergunta. Eu queria frisar que tipo, ele tava falando que só Jesus salva, né? E essa é verdade, irmão. E porque eu tava falando que o perigo de você pesquisar, né, hoje o Google, a gente tem o nosso tio Google, né? E tudo a gente quer jogar lá. A gente tá com uma dor de cabeça, o que eu estou com dor de cabeça? Não sei o que. Aí a gente vai lá assim, como eu posso ser salvo? Aí tipo, tu bota lá e tu acha um site. Eu tava falando, esse é o meu medo, né? Quando eu tava estudando pra hoje, eu tava vendo que tem várias vertentes na teologia. Sim, e uma delas é que, né? que Jesus ele era só mais um. Tipo, que qual é o outro homem que morresse ali faria o mesmo trabalho de Jesus, que era nesse ramo tava falando que na verdade o intuito de Jesus morrer na cruz era só nos alertar do pecado, não dar aquele eita, tem uma coisa errada aqui. Tipo, então por isso que eu quero deixar um alerta aqui para você estar muito cuidado nesse site que você entra. Você ter uma noção, estar aqui com o nosso professor de escola bíblica não dominical, porque ele é segunda, então é escola bíblica segundal. Segunda-feira, já falei. Então, tipo, tem esse cuidado de onde você vai olhar, o que você vai olhar, do que você está trazendo para si, o que você está botando para a tua vida, porque isso aqui, irmãos, isso aqui, a palavra do Senhor é um alimento. E do que a gente tem se alimentado? Da onde a gente tem se alimentado? Da palavra ou do titio Google? Qual que será que está mais certo? A palavra do Senhor ou esses supostos, muitas vezes teólogo de sites, né? De internet. Esse é o complicado. E quando você falou isso, que só Jesus salva, essa é a ênfase que a nossa igreja aqui, por isso que eu falo, que a gente está fazendo um trabalho diferente aqui nessa igreja. Se você não conhece, vem nos visitar, tá? Muito tirão da caixa d'água. Glória a Deus. Então você vem aqui... É um lugar muito legal. É, muito legal. Porque aqui a gente prega isso, que Jesus salva. E esse é o importante, é muito dentro do que hoje em dia os pregadores eles têm fugido, né, disso, de falar que Jesus salva, e tem essa vertente de que, você tem às vezes, como foi dito, posso dizer, não uma barganha, mas você pode fazer algo, tipo, você pode vir para o culto todo domingo, você pode vir a semana, tem uma regra que você tem que seguir para você salvo, porque na verdade é só você crer nele, você seguir os mandamentos, você se alimentar. O João Pedro até brincando com a minha cara, parece que tem que sugar da palavra. Ele tava falando que agora ele é um vampiro, porque eu falei que ele suga a palavra. Então, tipo, nós temos que ser assim, e eu achei isso muito importante, porque hoje em dia nós temos meio que fugido disso, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É interessante, Thiago, o que você está falando aí, e a gente vem, se a gente for acompanhar a história, né, a gente não vai entrar aqui muito em detalhes, mas desde a Idade Média, ou até de muito antes, a questão da venda de indulgência, né, a igreja querendo vender a salvação de qualquer forma, e hoje a gente vê a história se repetindo, né? Nesse ponto, que a gente sabe que a história ela é linear, ela não é cíclica. Por que a história ela é linear? Porque ela tem um começo, um meio e ela terá um final, né? E Deus ele sempre controlando a história. Mas em alguns pontos parece que a história é cíclica, né? Ela se repete. E as igrejas hoje querendo vender ou barganhar muitas das vezes a salvação, que é o que você está falando aqui, né? E a gente tem aprendido muito no livro de Atos, né? Temos aprendido juntos que os milagres eles não são o evangelho, né? Os milagres ele apenas abre as portas para a pregação do evangelho. São sinais, né? Exatamente, mas é para quê? Para atrair, né? Para chamar a atenção das pessoas. E o evangelho ele precisa ser pregado.
o evangelho precisa ser anunciado. E evangelho, todos nós sabemos que significa boas novas, né? Ele traz a biografia do Cristo, ele traz a obra do Cristo, principalmente essa obra que nós estamos falando aqui, que é essa salvação para a vida de todo ser humano, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que nós temos ouvido por aí, com o que nós temos visto, que a gente dê preferência em ficar com a palavra do Senhor e sejamos salvos, né? Em João também, né? Jesus é o caminho, É verdade. a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então, irmão, só através de Jesus, ninguém é bom o suficiente, todos estão excluídos, ninguém se portava com Deus, ninguém tem condições de se voltar sozinho para Deus, a não ser que seja tocado pelo próprio Espírito Santo, né? Na verdade, o Espírito Santo ele faz uma obra, né, na nossa consciência que nos capacita a ouvir o Evangelho. E aí, como nós cremos, e isso é um ponto central também, né, nessa questão da salvação, né, aí cabe a nós receber ou não esse Evangelho. Amém? E essa questão que vocês tocaram sobre saber o que você ouve, o que você está vendo, até que ponto que o que você ouve está certo, está correto com a Bíblia. E eu me lembro que a gente estudou aqui, como já falaram, sobre o livro de Atos, sobre os cristãos bereanos, né? Que em tudo que Paulo falava, a Bíblia vai dizer que eles investigavam na palavra, eles viam se aquilo estava correto. E eu acho que é tão importante a gente frisar, nós examinarmos a palavra, a gente ver mesmo o que os pregadores estão falando, que isso vai tirar o espaço, por exemplo, da heresia, por exemplo, do engano, desses pequenos poréns que muita gente torna em doutrina. E é bem importante a gente tirar espaço dessas coisas para que a igreja venha evoluir, né? Para que a igreja venha amadurecer, porque são tantas coisas, tantas loucuras que a gente ouve por aí. Semana passada mesmo a gente estava falando aqui na igreja. Tanta coisa doida que a gente vê por aí, que se a gente lesse a palavra, no mesmo momento que nós escutássemos essa coisa, a gente já ia saber que tá errado, tá totalmente errado, porque vai contra a palavra. E isso vem causando uma confusão na mente das pessoas, né? Muita gente abandonando o Evangelho. Nós vimos aí nesse período de pandemia, né? Muitas igrejas perderam pelo menos 50% dos seus membros. E muitos até fecharam também. Exatamente, porque tinham um evangelho superficial, né? Não tinha um evangelho consistente. É o que a gente chama de evangelho fast food. Porque eu lembro da minha avó, da minha mãe, como eram preparadas as refeições, e às vezes começava cedo, né, a preparar a refeição, né, e aquela refeição maravilhosa, bem consistente mesmo, nos alimentava de verdade, trazia muitos nutrientes para o nosso corpo. E hoje, muitas jovens, quando se casam, não sabem nem fazer um arroz. E aí, meu irmão, é fast food. Passa lá no drive-thru, né? Para o carrinho, compra lá um hambúrguer, uma batata frita. Você não compra aquela panelinha que você liga na tomada, 10 minutinhos o arroz tá pronto. Ou alguém faz por você. Compra lá já pré-cozido e bota lá no micro-ondas, daqui alguns minutinhos, tá pronto. Só que aquilo ali, na verdade, ingerido assim, em grande quantidade, faz um mal tremendo, né? E é o que acontece hoje, a gente trazendo para o lado espiritual, é o que acontece hoje. Os pregadores, eles não querem preparar um sermão, que é o alimento da igreja, das ovelhas, consistente. É muito mais fácil a gente pegar um sermão temático, ir no Google, né, como vocês falaram, pega uma palavra aqui, outra ali e tal, bota bastante psicologia, ilustração, mexe no emocional das pessoas, né? E aí aí a pessoa chora, né? Mas não há um verdadeiro quebrantamento, não há um verdadeiro avivamento, porque o avivamento, ele traz o quebrantamento e traz o arrependimento, que é uma condição sine qua non para a salvação. Ele traz o verdadeiro arrependimento, irmãos. E isso é que é importante. E aí, nós
passamos pela experiência da fé, né, da aceitação, da salvação, e precisamos prosseguir conhecendo acerca dessa salvação, para nos manter firmes, para que a gente crie raízes profundas, né, para que quando o sol ele nascer, Não seque a planta. não seque a planta. E o que tem acontecido é isso, as pessoas sem um evangelho consistente, ao sinal do primeiro calor, elas secam, elas não têm de onde tirar seus nutrientes, né? É o que tem acontecido muito hoje em dia, infelizmente. É o que me deixa, tipo, perplexo com os... Como é que é o nome? Eu confundo esse nome. Daquele povo que questionou Paulo. Bereano? Isso, os berianos, né? É que é tanto nome difícil, irmão. Quando eu estava estudando sobre isso, era um nome difícil, e fala e vai pro grego e volta pro... É muito nome difícil, irmão, eu embolo. É aquele Aí, povinho lá. os berianos, o que me deixa mais perplexo é que, tipo assim, Paulo, você vai questionar Paulo? Tipo, eu tô pensando, caraca, o Paulo aqui ia falar, pô, Paulo foi mal, desculpa aí, cara. E tipo assim, engraçado que, tipo assim, eles falaram, então, tá, vamos ver se tá corretinho aqui, se você tá falando, se é verdade. Será que isso aconteceu mesmo, se não aconteceu mesmo? E é isso que a gente tem aprendido, de a gente questionar. E muitas das vezes, como foi falado aqui, tipo, a gente não questiona, tipo, a gente vai lá e fala assim, já que isso aqui foi falado, então, já que eu tenho que vir aqui e tirar a chave do meu carro e dar aqui na cestinha do dízimo, é o que eu tenho que fazer. E se me permite a interrupção, para quem nos assiste, eles têm aprendido direitinho, irmão. Tem aprendido direitinho, o negócio é forte. O cajado é duro. Se você quiser saber como é, segunda-feira, a partir das 19h30, dá um pulinho aqui que você vai ver. Tá sinistro. Né? Acho que o pau quebra. Aqui o filho chora, a mãe não vê. Aprenderam direitinho. E se o professor não estudar, meu... O professor, na verdade, nunca sabe tudo, né? O professor é um eterno aprendiz, né? Porque a verdadeira sabedoria, ela consiste no quanto a gente tem noção do que a gente precisa aprender, do que a gente não sabe, e não do quanto a gente já sabe. E, tipo, eu queria saber, tipo, qual é a dificuldade hoje em dia? Tipo, dificuldade mais para facilidade. Porque, tipo, hoje falamos, hoje temos o Google, né? Tipo assim, qual é, tipo assim, a grande dificuldade de você saber que, tipo assim, eu quero estudar, e eu quero ser aquilo, tipo, qual conselho pra você dar pra esse pessoal que tá entrando agora, tipo, nesse ramo de teologia, de querer estudar a fundo a palavra? Você recomenda, tipo, você prefere que, tipo, não a preferência, porque a preferência vai de cada um, mas você acha mais fácil, tipo, procurar nos livros mais antigos, como eram feitos, ou hoje em dia que tem tio Google aí, pesquisar aí, será que Adão tinha umbigo, esses bagulhos assim? Vamos partir da Bíblia, né? O que Jesus ele ensinou? Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar, né? Então, assim, nós temos que fazer discípulo, ensinar. Então, o primeiro ponto é a pessoa na própria igreja, né? Claro, uma igreja séria, uma igreja que realmente prega a palavra, é a pessoa ter, como eu falei aqui, ela passou pela experiência, porque o Espírito Santo ele age primeiro na nossa consciência, no nosso coração. Passou dessa primeira experiência, busca o conhecimento. Esse conhecimento através do pastor da igreja, através dos mestres que Deus tem colocado na igreja, e ali sim, ela vai ter aquele contato, aquele primeiro contato com a palavra, mas um contato sólido, né? Um contato verdadeiro. E muita leitura bíblica, né? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A gente fala em teologia, principalmente quando a gente fala assim, em teologia sistemática, por quê? Porque ela segue um sistema, né? A gente estuda teologia bíblica, teologia histórica e por aí vai, né? Quando a gente fala teologia sistemática, ela é também bíblica, né? Porque ela vai pegar toda a doutrina bíblica e vai separar ela em sistema para que a gente possa entender. Só isso. Mas, na verdade, tem tudo aqui. Tem tudo aqui. Como a gente questionou uma vez sobre exegese, né? Que é extraído o texto, é arrancado o texto. Se possível, o bom seria se nós tivéssemos o conhecimento das línguas originais, em que a palavra ela foi escrita. Mas como nós não temos, nós temos bons dicionários, né? Strong, Vine, dentre outros, que a gente pode estar olhando o original,
o significado da palavra, né, estudar o seu contexto, como a gente sempre diz aqui. A Bíblia, ela interpreta a si mesma, através dali do contexto. Eu até brinquei que eu ouvi de um grande pregador, né? Existem 3 regras, né, básicas de interpretação da Bíblia. A Bíblia interpreta a si mesma, pela lei do contexto. A segunda é a Bíblia interpreta a si mesma através do contexto. E a terceira é a Bíblia interpreta a si mesma através do contexto. Então, o contexto ele pode ser imediato, como ele pode ser mais remoto. Às vezes, para entender um ponto, a gente precisa ler toda a Bíblia, né? E saber o que toda palavra, toda a Bíblia, ela diz acerca daquele ponto. Existem outros que são mais fáceis de entender porque está ali no próprio texto, né? Está ali no próprio texto. Mas, irmãos, eu não aconselho a pessoa a partir da internet. Como vocês mesmos falaram, a internet tem muita informação, isso é em todos os sentidos. Tem prejudicado até mesmo famílias, porque famílias com princípios e até mesmo princípios cristãos, mas eu também conheço muita gente sem ser cristã que tem muitos princípios, uma boa educação, e que muitas das vezes vai olhar na internet e aprender de uma forma totalmente diferente do que tem aprendido em casa. Então eu não aconselho a pessoa já ir para a internet. O problema da internet é que hoje em dia todo mundo agora sabe tudo, ou acha que sabe, né? Porque a informação está ali, e ela vai, ouve aquilo ali, né, de qualquer maneira, e ela sai repetindo, acredita naquilo ali. Então, irmãos, o primeiro contato é importante na igreja, diretamente lendo a Bíblia, orando e sendo discipulado na igreja. Esse é o primeiro contato. O crente porque olha só, quando a gente vê a ação do Espírito Santo na pessoa, quando a gente olha lá o derramamento do Espírito em Atos 2, né? Isso vai levar a pessoa à comunhão, à oração, a desejar a salvação e a desejar o quê? Receber ensinamento da palavra. A gente vê isso lá em Atos 2, né? Se não me falha a memória, a partir do verso 38. Então, o crente que ele não deseja ardentemente ter comunhão com Deus, ter comunhão com os irmãos, aprender da palavra, dentre outras coisas, eu acho que tem que rever se realmente ele passou por esse processo, né? Porque realmente, irmãos, quando o Espírito Santo de Deus ele age na nossa vida, nós somos conduzidos a essas coisas. Nós passamos a desejar essas coisas. Amém? Bem legal. Quer fazer alguma pergunta? Não, pode falar. Voltando, não. A gente ainda está nesse assunto, mas essa questão ainda da salvação. Que a gente sempre ouviu na igreja, pelo menos eu sempre ouvi que a salvação ela é individual. Eu sempre ouvi isso. Mas, quando eu vou olhar para a figura de um pastor ou de um líder, eu vejo que ele tem um papel na questão da salvação do seu membro, do seu discipulado. Eu queria saber, já que você, além de nosso evangelista, exerce a função de pastoreio, porque nos aconselha, cuida de muita gente aqui e está auxiliando o nosso pastor. Então, eu queria saber qual é o papel desse líder, desse discipulador, desse pastor na salvação, na nossa salvação, na salvação que nós que somos ovelhas. Então, todas as vezes, acho que João fala sobre isso, no livro de Atos, vai dizer que Jesus ele fazia e ensinava. Fazia e ensinava. Ou seja, o Senhor ele não ensinava algo que ele não vivia. E existe uma linha muito tênue entre nós praticarmos, né, a palavra e nós falarmos acerca da palavra, ensinar acerca da palavra, porque isso vai impactar diretamente no comportamento das pessoas que estão ao meu redor. Não só na igreja, como no meio social, no meu trabalho, né, na minha casa. Isso impacta diretamente, né, porque se eu prego que não se deve adulterar e eu adultero, que impacto vai ter essa minha palavra na vida de um membro, né,
na vida de uma ovelha, na vida de qualquer pessoa. Então, sim, é preciso ter esse compromisso, é preciso ter essa seriedade. É por isso que nós vamos ver Paulo aconselhando a Timóteo acerca das características de um obreiro. Primeiro de tudo, ele não pode ser neófito, né? Ele tem que ser experimentado. Né? Ele tem que já ter uma experiência, tem que ter uma vivência, uma caminhada no Evangelho. E aí vai, testemunho conjugal, familiar, iluminador da sua família, conhecimento da palavra, certo? Tem que ser cheio de sabedoria do Espírito Santo. Todas essas questões precisam acompanhar, principalmente o líder, não só o pastor, mas todo aquele que exerce uma certa função de liderança na igreja. Então, todas essas características precisam acompanhar essa pessoa. Caso contrário, vai impactar negativamente. Para aí que a gente tem que ver como é que a gente tem que valorizar, né? O pastor, o nosso líder. Porque a palavra de Deus vai dizer que se esse líder ele for omisso e não ensinar a sua ovelha no caminho que ela deve ir, não corrigi-la, ele vai ter que dar conta dessa pessoa no juízo. Então, olha a responsabilidade. Ele tem a responsabilidade da salvação dele, ele tem a responsabilidade de pregar para sua família, de ensinar, se ele for um pai, ou se for, por exemplo, se for uma mulher, se for uma mãe, tem que ensinar os seus filhos, ou sua esposa, e vice-versa. E, além disso, ele tem que cuidar da igreja dos seus discípulos. Então, esse cara, ele tá cuidando dele e cuidando de muita gente. Exatamente. Então, se você que está assistindo tem chamado para ser pastor, meu filho, desculpa, mas... Dá tempo de correr, viu? Dá tempo de correr. Por isso que eu também acho que, tipo assim, nós que não estamos ali sentados no banco, nós que estamos ali, nós temos o papel de ser que nem Arão e Ur foi para Moisés. Tá ali sustentando, orando, intercedendo pela vida do pastor, do evangelista, do presbítero, de quem ali estiver na frente de um líder de ministério. Nós temos que estar ali intercedendo, orando, porque, irmãos, vimos aqui como meu filho, não. A seara, ela o entendimento, na verdade, falando do pastor em si, o pastor é servo de todos. O degrau, eu via muito o pastor Rui, né, que é o presidente do nosso ministério Monte Sião, eu via muito o pastor Rui falar sobre isso. O degrau ele é para baixo, e não é para cima, né? À medida que a gente vai sendo consagrado na função, né, onde Deus nos colocou, que na verdade é uma função, né? E quando a gente chega a ser um pastor, na verdade nós somos servos de todos. Porque o pastor não tem hora. O membro liga para ele de madrugada. Eu que não sou pastor, acontece. Então imagino na vida do pastor, né? Liga para ele de madrugada, pede para ir na residência, é problema, é briga conjugal, várias coisas, e o pastor precisa estar ali, precisa estar consagrado, em oração. E uma outra questão importante, quando você estava falando, João, é que a gente tem visto que você tocou num ponto onde o pastor ele tem a responsabilidade de não ser omisso. E muitas das vezes, muitos pastores são omissos porque não querem perder membros. Muitos pastores não querem falar mais sobre pecado, sobre determinadas coisas que sabe que vai incomodar algumas pessoas na igreja. E aí, se me permitem dizer aqui, principalmente se a pessoa tiver um dízimo gordo, né? O pastor, muitas das vezes, ele fica mais preocupado com essa questão do que com a ovelha em si. Pregar a verdade, né? É complicado, irmãos. Mas, como diz nosso adorável pastor, estamos aqui já com a hora meio avançada. Se você gostar, deixe o seu like, deixe o seu comentário aí embaixo. E logicamente teremos a parte 2, como eu falei com o pastor, com porque certeza. É muito assunto, irmãos. É muita caminhada que essas pessoas que são levantadas por Deus têm para compartilhar pra gente. Mas aquilo que eu falei com o podcast com o pastor, aqui nosso trabalho é ser curto, não ser tão muito longo, porque nós temos aqui, como foi dito, é o material que nós temos, irmãos, e ocupa muita memória, gravar. Então, vamos parar por aqui, né? Mas teremos o próximo, e que nós viemos aprender com isso, que nós viemos ser como os berianos.
tudo questionar na palavra do Senhor, tudo ir aqui, ó, a Bíblia. Como eu vi aqui, o nosso professor e nosso pastor João falar, você quer conhecer Jesus, você quer ser amigo de Jesus, então conheça Jesus. E o conhecimento está na Bíblia. Foi o que ele deixou para nós. Nós temos que se alimentar dela. Nós temos, como eu falei, ele falou, como é que você falou? Foi extrair, mas eu uso o termo mais juvenil, é sugar. Ele é mais jovial. Mais jovial. Então que a gente venha extrair da palavra tudo que ela tem para nós. E lembrando que a palavra, ela, como o nosso pastor já falou aqui, ela é que nem um rio, ela se renova a cada dia. Então se você leu Mateus e você leia de novo, entendeu? Se você leu Gênesis, leu a Bíblia toda, lê de novo, porque a palavra ela sempre vai se renovar na sua vida. E que a gente venha ser assim, irmãos, berianos e fiéis e temente a Deus. Inclusive, se você tá assistindo, se você quiser investigar na palavra tudo que a gente falou aqui, tá convidado. Aí, ó, o nome que a gente tirou isso aqui é Bíblia Sagrada, tá? É só você não conhece, é Bíblia Sagrada. E, irmãos, hoje, segunda-feira, nós estamos aqui, daqui a pouco iremos para a escola bíblica. Hoje tá bom demais. Terça-feira nós temos a consagração. Quinta-feira, louvor, ó. Também temos louvor, mas temos o culto. E no domingo de manhã temos oração, EBD Kid. Não, a oração matutina. Que tem oração matutina para as crianças. Tem escola bíblica. Escola Bíblica Kid. E de noite tem o culto de adoração. Louvor e adoração. Isso aí. E, irmãos, vou deixar o nosso convidado, nosso teólogo, nosso professor, amigo, evangelista Valdomiro se despedir. Se despedir não, dá um até logo, porque teremos parte 2. Amém. Na verdade, irmãos, a gente já falaria sobre a doutrina da salvação e a gente só deu uma pincelada. Né? Mas falamos de coisas muito importantes. Espero que você medite profundamente nisso. Pense muito sobre isso, ore, investigue, né? Foi falado muito sobre ser um crente beriano e que realmente isso sirva para a sua vida, isso venha mexer com você, né? Para que você sinta essa sede e essa fome pela palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida ricamente, né? Deixa o seu like aí, né? Isso é importante. A gente precisa ter visibilidade para a gente poder estar proclamando a palavra de Deus. O intuito aqui não é financeiro, né? Mas é proclamar esse evangelho maravilhoso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço pelo convite. Vamos nós, né? Não sou isso tudo que eles falam, não. Eu sou uma pessoa esforçada. Mas eu me sinto honrado, agradeço o convite por estar aqui e poder contribuir com alguma coisa aí, tá? Deus abençoe a todos. É isso aí. Com Deus. Beijo. Sabe, né?